16. É isso. O que começou, né, ali na frente do botequinho e tudo mais, a gente tomando uma cervejinha, surgindo ideias, né, e pensando em valorizar a cultura local de Arroio Grande, está aqui agora, em poucas semanas depois, né? Exatamente. Boemiamente, criamos esse podcast, essa ideia de podcast, né? Como bons amigos que somos, como pessoas sociais que gostam também de saber histórias dos outros e indagar muitas coisas que eu acho que são pertinentes e eu acho que todo mundo gostaria de saber. Hoje vai ser um episódio em especial em que nós vamos nos apresentar. É isso. A gente vai falar um pouquinho de quem nós somos, né? Por causa que muita gente não se conhece, mas não sabe realmente no que a gente trabalha, o que a gente gosta de fazer, enfim. Até porque foi uma grande surpresa para muitos amigos nossos essa ideia que a gente teve. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E vocês vão nos conhecer um pouquinho mais, porque a gente tem várias rotas aí para trilhar, né? Então, é importante que vocês nos conheçam e que a gente também conheça vocês, que o nosso laço seja mais estreito, né? Então, para que isso seja feito, a gente vai se apresentar e é por isso que a gente está fazendo esse grande piloto hoje com só nós dois. Mas semana que vem já temos convidados, a gente já tem uma lista grande de convidados aí, pessoas que nós nunca imaginamos que um dia a gente poderia falar. Exatamente, a gente vai se aproveitar muito desses momentos para também tirar dúvidas e canalizar coisas que a gente gostaria de saber. Por exemplo, vamos citar já alguns convidados ou não? Será que a gente falar? cita? Vamos falar mais pro final, vamos deixar vocês um pouco vamos deixar mais curiosos. Curiosidade é bom nessas horas. Eu gostaria um pouco então já de começar falando, eu gostaria de falar sobre a Julie, entendeu? Eu tô pegando ela de surpresa aqui. Ele falou que ele ia fazer essas coisas comigo. Eu acho que seria muito, eu acho que é muito difícil para mim falar sobre a minha pessoa às vezes, sem parecer um pouco narcisista ou egocentrista. Então eu prefiro que ela fale de mim e eu fale dela, se tu não te importa. Claro, pode ser, com certeza. Tá bem, então eu vou começar. Olha, eu conheci a Julie não faz tanto tempo, embora somos arroiograndenses, nascidos, eu sou nascido em Arroio Grande. Eu sou pelotense, mas eu morei toda a minha vida todo mundo se conhece em Arroio Grande, claro. Enfim. Eu já te conhecia de vista e somos amigos em comuns de muitos amigos. Hoje somos muitos amigos e temos contatos por causa deles, mas a gente faz muito contato também. Né? Enfim, eu conheci ela através de um amigo em comum, que foi o Raul, né? Isso. E ele nos apresentou e eu, que guria legal, que pessoa bem interessante para ser minha amiga mesmo, sabe? É uma pessoa que realmente ela tem muito a agregar diante de tudo que eu prezo, que é bola para frente, sabe? São coisas que acho que todo mundo tem que ter persistência, vontade, resiliência nas coisas que faz. E empreendedorismo a mil, né, minha velha? A mil, Vamos falar um pouco deles agora, mas enfim. Desde já te agradecer, não vou ficar babando cedo e ovo aqui, mas enfim, é um prazer estar contigo aqui nessa jornada, nessa caminhada. É isso, cara, é isso aí, tamo junto. Bom, agora vou falar da minha perspectiva, né? Os nossos amigos, né, em comum nos apresentaram, né? E a gente já rolou aquela conexão toda de... Claro, a parte da boemia, mas também fora isso, também tem muita aquela conexão de pensamentos, né? De propósitos de vida. E eu acho que foi aí que a gente mais se identificou, né? Então, assim, eu acho que foi uma questão que, obviamente, depois que tu começa a dividir um pouco mais da tua vida com esses amigos que a gente começa a se dar e tudo mais, tu vai vendo que as pessoas vão complementando, né? As dificuldades que tu tem na tua vida, elas vão te facilitando um pouco e prezando também pelas tuas prioridades, enfim, pelo que as pessoas enxergam de ti, como disse mesmo o Eduardo, ele não consegue falar dele mesmo, né? Mas ele consegue falar de mim. Então, assim, a gente consegue, obviamente, ver as pessoas de uma melhor forma do que elas mesmas se veem, né? Então, foi isso, a gente começou a se auxiliar, né? Exato. E se ajudar, porque além do Eduardo ser o profissional que ele é, assim, que é fora de série, né?
E a gente vai saber um pouco mais sobre isso também. E que também esse foi um dos laços que fez a gente se aproximar muito. Foi a responsabilidade que nós temos em relação ao nosso trabalho, né? Ele é, assim, ó, um compositor. Eu falei pra ele, tu vai levar o violão? E ele, não vou, tá louco? Eu sou um pouco envergonhado com relação a isso, mas eu confesso... há algum tempo já fazer esse tipo de coisa e só mostrar para alguns amigos, né? Não é qualquer pessoa que Não, tem. foi uma luta para eu ouvir uma música, né? Mas tudo bem. E aí já rolou essa confiança. Acho que as músicas que eu faço. Exato. E aí já foi rolando essa confiança e tudo mais. Um baita compositor, uma pessoa que assim... Um dia, quem sabe, né? Eu acho que não vai demorar muito. Quem sabe? Daqui a pouco me dá um pouco de bomba aí, começa a me soltar e aí daqui a pouco sai. Não vai demorar muito para isso acontecer. E aí, fora isso também, obviamente, por ser uma pessoa muito criativa, o Eduardo tinha umas ideias e tudo mais, de frases. Posso falar? Pode, por favor. E aí, essa é uma história bem nossa. Essa história é uma história que nos caracteriza demais, assim, ó. E aí o Eduardo tinha essas ideias de frases e tudo mais. Uma tarde na beira da piscina, só nós dois, conversando, aquelas resenhas legal, sabe? Filosofando. E eu peguei e virei pro Eduardo e falei assim, tá, meu velho, quando é que isso daí vai sair, né, não é sair do papel, né, mas é uma certa forma, né, de dizer. Também. Porque está no papel. Enfim, e aí o Eduardo falou, não tem jeito, que forma que eu vou fazer isso, vou fazer um livro, vou fazer não sei o que. E o medo, né, o medo de ser julgado. Sempre. Por causa que cada coisa que eu escrevo ali, as pessoas podiam estar diretamente ligando ao que eu estivesse passando, ao que eu estivesse sentindo, ou que fosse, de certa forma, também uma indireta para alguém. E eu não queria que fosse isso. Até porque as minhas frases, as nossas frases, eu digo nossas por causa que eu pego um pouco de cada um. Eu pesco um pouco de cada e vejo o que é plausível colocar ali ou não. O que pode ajudar alguém ou não. E a Julie me fez eu ter essa coragem e ela criou. Eu criei o Filosofando. Então, hoje o Eduardo tem uma página no Instagram. @filosofando. @filosofando com PH. PH e... com U no final, Filosofando. Então, sigam. A gente tem... a gente, né? Eu já me coloco junto, mas o Eduardo tem. E eu já peguei e já falei pra ele, tá na hora de fazer isso acontecer. Vamos, né? A gente precisa de registros. E foi um dos porquês que eu convenci ele a isso, foi o fato de dizer pra ele que precisa ficar registrado, porque ele não queria largar, né? O osso. E aí... Está, né? Aí agora a gente tem essa página e eu fiz na hora ali, a gente pensou em nomes, já abriu o Instagram, a gente ficou tentando, né, alguns nomes. Sim. E aí foi esse, né, com bastante requintes, né? Sim. PH com U no final, mas é pra isso, né? É pra fazer a gente pensar. E são frases autorais, né? Obviamente são frases, às vezes, parecem clichê, parece que tu já ouviu, mas é escrita da minha forma. Ela é escrita de um jeito que eu consegui passar. Elas são todas revisadas no Google para ver se não são plágio, tá? E não são. Já são, ao total, 214 publicações e tem muito ainda para postar. Eu ando um pouco... Acho que eu ando um pouco meio parado, mas, enfim, quando dá na telha eu escrevo várias, assim. Que é para você somente ler. Somente dar uma refletida. Se eu puder ajudar uma pessoa de algumas... Sabe, poucas que leem, se eu puder, de certa forma, conseguir ajudar uma pessoa com uma frase, eu já fico muito feliz, por causa que elas são só palavras, mas essas palavras elas podem ajudar, então eu me sinto um pouco curandeiro. De todo mundo. De todos. É bem isso. É bonito. E que nem tu falou, né, a gente acaba pegando um pouco de todo mundo. Obviamente da nossa vivência, mas um pouco de todo mundo. Das nossas resenhas. E que se aproveita 10%. É isso. Acho que a gente não pode, a gente vai ser meio cancelado. Talvez a gente falar todo não dá. O conteúdo das nossas resenhas. Mas naturalmente, né? Como todas as resenhas de todo mundo. Então isso daí faz parte. Exato. Mas assim, eu gostaria também de deixar vocês bem à vontade para fazer algum tipo de pergunta. Obviamente também, logo após, fazer também algum tipo de crítica construtiva que possa fazer com que esse podcast, que não é meu, não é da Julie, não é da rádio, ele é de todos.
É isso. É do Arroio Grande e, se Deus quiser, da região. Da região, do mundo, vai Do saber o que vai acontecer, né? Com essas... Pretensões temos, né? É Pretensiosos somos. E, enfim, queremos também agradecer, eu acho que, né, deixar Sim. agradecimento bem evidente da Débora, né? Da Débora. Que abriu esse Por espaço. confiar em nós. Pela confiança de duas pessoas jovens no ramo da comunicação, Isso. né, radiofônica e tal. Dessa equipe maravilhosa que vem nos tratando como, né, como parte colegas integrante realmente né? mesmo, é muito lisonjeante, lisonjeiro essa troca que a gente está tendo, né? Toda essa recepção. Jorge Américo Borges agora há pouco estava aqui, Sim. uma lenda do Arroio Grande, né? Com certeza ele vai ser uma das pessoas que vai nos ajudar muito. Com certeza. E é isso, acho que basicamente a gente criou o Rota para isso também. Né? O foco é sempre exaltar, né, os empreendedores da região, as pessoas que realmente são importantes aqui e focar em... Peraí, estamos recebendo... e focar, né, nesses nomes e em todos, assim, que a gente tiver contato e tudo mais. Então, é uma coisa que a gente não sabia, que nem eu falei, tantos contatos que nós tínhamos. Mas, enfim, é uma satisfação e é uma alegria, é uma surpresa, né? A gente levantar tantos nomes grandes que em breve vocês também vão estar aqui e a gente vai estar ouvindo todo dia é uma surpresa, né? Todo dia é uma surpresa. E boa, e outra coisa, uma das coisas também são os nossos patrocinadores. A gente tá... Gente, assim, ó, foi uma ideia nada convencional, assim, principalmente para Arroio Grande. É o primeiro podcast. O primeiro podcast de Arroio Grande. E assim... já termos 3 patrocinadores contando conosco, sabendo de onde nós viemos, né? De todo o nosso foco na... foto de confiança nosso profissionalismo, extremo, a gente é extremamente grato. No profissionalismo da rádio, né? Obviamente. É todo um contexto, sim. Né? Então, assim, nós estamos extremamente agradecidos. Cadê a minha camiseta? Estamos de Differ. É isso, pessoal. Obrigado. Hoje também, além da Differ estar aqui, a gente também soltou um Reels ali no meu Instagram da Differ, então nós só temos muito a agradecer a Ana e ao Vitor, que confiaram em nós aqui, mais uma vez aqui dentro, né, agora nesse contexto do podcast, a Empório Gourmet, que está aqui conosco. Temos petiscos aqui, pessoal, olha só, estamos passando mal, eu não vou porque senão eu vou ficar de boca cheia, mas depois pode ter certeza que eu vou grudar. Trouxe maravilhas aqui e tudo que eles têm lá são, assim, de altíssima qualidade. Outro nível, né? Não, nós estamos assim, ó, com pessoas, com profissionais maravilhosos, porque a Differ está aqui com uma filial aqui em Arroio Grande hoje em dia, produz o próprio café. E é um café excepcional, é maravilhoso. Vocês, se não provaram ainda, tem que provar, ou também ir lá na loja deles, ali no centro, que é bem na Doutor Monteiro. E a Empório Gourmet, que tem realmente tudo gourmet, altíssima qualidade também. Então, nós estamos aqui com eles, confiaram também, né, nos deram todo esse voto de confiança. Então, que a gente vai mostrar que o trabalho, enfim, vai valer a pena. Vai valer a pena todo esse investimento e com certeza a gente vai... nunca vai esquecer desse voto de confiança, porque é muito importante para nós. A gente tem que ter esse gás, né? A rádio tem que ter esse gás e é importante patrocinar. Sem esquecer também da Chares. Exatamente, ia chegar lá. A Chares... Antonines. O Eduardo adora falar o nome da Chares. Eu acho chique, eu acho bonito. A Chares, ela trabalha em advocacia previdenciária, então todos que estiverem com algum problema a respeito, por favor, procurem ela, porque no meu escritório eu também, a Chares é a minha primeira, assim, a number one, que eu pego e já digo, vai na Chares que ela vai resolver. Vai na Chares que ela tem a letra. Eu sempre indico ela, então, olha só, né, coisa linda, maravilhosa, que a gente está também aqui com essa parceira. Coisa boa a gente poder falar e desses patrocinadores. E são umas pessoas que a gente fala de boca cheia, né? Que a gente gosta de como profissionais, de como produto
né, de produtos como empresa. que nós consumimos e pessoas que nós sempre falamos, né, que são bons profissionais. Então, assim, eles estão aqui conosco. Isso é uma coisa maravilhosa. No primeiro podcast, Eduardo não acreditava que alguém iria confiar em nós. É uma caminhada curta ainda para ter tanto apoio já. Eu fico muito assim, ó, muito estupefato. É chocante, não é chocante realmente, porque é isso, a gente nunca pensa que a gente vai dar certo, né? Exato, e outra, a gente vai usar também esse podcast como um veículo de divulgação de evento, né? Que a cidade, que venha agregar, que venha a fazer com que a cidade cresça, evolua de uma forma até mesmo gratuita. Sim. Conforme for o evento, né? Claro. A gente quer fomentar né? Exato. Coisas que... Assim como falar de eventos que passaram por aqui. Como, por exemplo, eu não sei... Eu sou mais antigo, digamos assim. Não tão antigo, né? Mas eu sou de uma geração em que eu vagamente me lembro das pajadas. Sabe o que é pajadas? Tu viveu as pajadas, Júlia? Eu quero que tu me explique, tá, por favor. As pajadas é um festival que tinha aqui quando eu era jovem. Eu me lembro muito muito vagamente de ir lá no Gitão e ver Cleito e Cleidir mais cedo, um festival onde tinha Sandro Campelo cantando aquela Rosais lá fora. Nossa. Tipo, pessoas assim que fizeram parte da cena cultural naquele momento, para a gente falar sobre esse evento que muito poucos sabem, ou quem mesmo viveu e sabe do que aconteceu naquele momento, reviver. Sim. Entendesse? Enfim. Outro evento também importante que a gente vai falar no dia 10, já tô dando spoiler, é sobre o Glamour Gay. Quem não ouviu falar de Glamour Gay? Bom, talvez a nova geração não, mas ele foi, acho que o maior evento gay do certame que tinha na região e era sediado aqui em Rio Grande, organizado por pessoas daqui. Pessoas queridas que vão aqui estar conosco, algumas delas, né? E é isso, então. Além de falar de empreendedorismo, de pessoas que criaram, fizeram um nome aqui em Rio Grande. Empreendendo. Nós ainda vamos falar sobre situações que ocorreram no passado. Então, assim, é uma satisfação para nós e, enfim, né? Exato. Acho que já tá dando para entender por onde é que nós vamos. Desculpa. Eu gostaria de mandar um abraço aqui também já pro meu compadre, está em Londrina. O Alisson, um abraço para vocês, Maninha, João Miguel, Luiz Otávio. Muito obrigado pela audiência, tá? Gostaria de agradecer a todos também, além dele, mas são pessoas que estão extremamente longe e aqui conosco estão muito perto. É isso, se fazem presente e agora nós nos fazemos presente mais ainda aí na vida deles. E é esse o foco. Agora eu tô vendo aqui, temos um comentário do Igor. Sucesso, meus queridos. Estamos eu e o 10º fazendo um assado e ligados no Rota 116. Depois eu vou pra aí, hein? Olha só, também eu queria assim, vamos falar sobre o Rota, assim. Sobre a piloto Julie, tá? Me fala mais agora da tua história, porque a gente já ouviu falar sobre um pouco ali quando a Marcela te entrevistou ali, te perguntou. Sim. Mas agora eu queria que tu falasse. Bom, vamos lá, né? Tu era de Pelotas? Eu era de Pelotas, mas nunca morei lá. Só nasci lá. A mãe foi lá, me pariu, voltou. Foi não, isso. É que não tinha mais paredeira aqui. É isso, aí não podia mais, né, aqui. Aí eu voltei pra cá. Então, assim, filha de pais separados, né? Quando eu tinha 2 anos ali, meus pais se separaram, normal, né? Eu acho que a grande maioria é filho de pais separados. Os meus separados. Então, eu tenho 2 irmãos, de pai e mãe, e eu tenho o meu amor, o meu bibelozinho, que é a minha irmã, por parte de pai, que eu amo de paixão. Então, aí eu vivi mais ou menos essa vida de ter irmãos e não ter, por causa que eu nasci 13 anos mais jovem que os meus irmãos. Temporona, a gente chama assim, sabe? É isso. É a temporona, nasceu bem depois. Aí eu falo que eu sou a rapa do tacho, a mãe fica furiosa, que a mãe não gosta, que fale que eu sou a rapa do tacho. É quase isso. Normal, né?
aquelas Faz coisas que parte, irmão pô, diz, toda a né? família tem. Tu é. Eu sou. E aí, foi mais ou menos assim, né? Daí, enfim, me criei, né? Pobrezinha, e aquela coisa. Aquela coitadismo. Foi se nossa. criando e tal. Sim, se cria. Eu morava aqui, meus irmãos moravam em Pelotas, depois meus irmãos retornaram. E uma vez, essa história é boa, que eu acho que eu não te contei. É maravilhosa, eu Tem gosto coisa, de saber, vamos tem saber coisa todo que eu mundo. não contei pro Eduardo, né? Já esperando essa situação. Tchê, eu olhei pra mãe, eu acho que eu tinha uns 7 anos de idade, eu olhei pra mãe e falei assim, bah, mãe, tu sabes que eu vou ter que estudar na vida. A mãe pegou, olhou pra mim e falou, ué, por quê, Júlia? Tá, claro, tu vai ter que estudar, mas por que, né, essa coisa séria, né? Mãe, porque eu sou muito feia. Sou muito feia e eu não vou conseguir ser modelo, eu não vou conseguir ser atriz, porque eu sou muito feia. Ficou uma pena de mim, uma coisa... Fantástica. Não, mas é que pelo menos a pessoa se enxergava, né? A pessoa muita gente se identificava, eu acho. A pessoa se enxergava. Daí eu fui amadurecendo, fui começando a ficar um pouco melhor, né? Aquela coisa, não, né? Nada que o filtro também não ajude. É um filtrinho agora no Instagram, esse tipo de coisa. E aí, enfim, foi isso. Com 14 anos de idade, meus amiguinhos todos recebendo telefone, né? O celular, o celular bombando, né? Adolescente. Celular já com smartphone. Não, tava pegando aqueles que tem um tecladinho compridinho, sabe? Que parecia de computador. Sim, que o meu tempo era da Sandy Júnior, aquele Nokia, não sei o que é. O meu, eu peguei o C3 da época. Não, mas tu já Nossa, eu tava grandona, claro. Pô, nada como a evolução. Claro. Aí eu peguei o C3. Não, e aí eu peguei e falei pra mãe, tá, mãe? Cuida só, eu quero um celular, né? Meus amigos, 14 anos de idade, meus amigos ganhando celular e a mãe nada, né? Vamos querer, né? Sim. Tchê, peguei e a mãe olhou pra minha cara e falou assim, Julie, tu quer o celular? Minha mãe, contadora, escritório de contabilidade. Olha ali, ó, teu celular tá ali, fica um mês ali que tu paga à vista. Toma, aí que tá, minha velha, vamos dar valor. Cuida. Tchê, beleza, muito obrigado. Pode crer. Fui lá, fiquei um mês trabalhando, recebi meu salário, né? O meu saláriozinho inteiro e tal. É bonito isso, né? E aí fui numa loja, né? Comprar ainda com a minha avó, que eu ia comprar na conta dela, né? Ia fazer 2 vezes. Sim, pra não doer tanto, né? Não doer tanto, eu ganhava meio salário, né? Tinha que estudar. Sim, o salário aí, descobri a tal da parcela. Tu acredita? Aí foi o erro do jovem. Foi o erro do sempre, né? Naquela época não tinha cartão de crédito, mas tinha parcela, né? Fiz acho que em 6 meses. E sobrou. Sobrou qualquer quantia, nem sei o que eu fiz com o resto do dia. Só que o problema, problema era que eu ia ter que trabalhar 6 meses. Sim, vamos ter que... E aí já começou daí, não parou mais. E aí segui trabalhando desde os 14 anos de idade, né? Trabalhando no escritório. Fora isso, depois que eu trabalhei no escritório e tudo mais, minha irmã e minha mãe eram sócia no escritório. E eu tinha que voar mais um pouco, né? Comecei a agregar coisas pra mim. Isso que idade? Vamos pontuar mais ou menos. Aí foi, acho que com uns 17, tinha 14, 18. Aí tu pulou pra 17, tá? 17, 18 por aí, porque até então, aí rolou de não ir pro escritório, tiveram que fazer ponto pra mim, eu, filha, tiveram que fazer, porque a mãe aqui, né? Não, tu vai fazer direitinho e tal. Aí saí do escritório porque eu tinha que dar valor, fiquei 3 meses longe, a mãe se enlouqueceu, volta aqui, e aquela coisa familiar. E é isso, né? Porque a mãe é chefe, mas é aquela coisa, né? É mãe também. É mãe também. É mãe muito primeiro. Uma Daí peguei, retornei pro escritório lá com 17, 18 anos, comecei a fazer certificação digital, e aí já deu uma melhorada, que foi naquela situação lá que tinha que fazer. Acho que foi mais ou menos por aí. E logo passei, depois de uns anos, com 21, passei pro estágio na prefeitura. É isso, né? Trabalhando assim, mas aí eu trabalhava muito. Aí com 21 anos eu acordava cedo, né? 6h30 da manhã, ia pra prefeitura às 7, saía 1h da tarde, ia pro escritório às 2, saía às 7. Mas aí as tuas parcelas, aquelas do... Mas aí eu comecei a construção da minha casa. E aí começou a pagar parcelas já um pouco melhor. E aí agora, eu chegava, o quê? A parcela da construção da minha casa era 70% do salário inteiro que eu recebia de tudo. E aí, vamos embora, tá morando embaixo da ponte hoje, por causa disso. Mãe, né? Mora com a mãe até quando der.
Aí peguei. Aí mais ou menos, o quê? Foi quando eu tinha uns 24, 25 anos. Minha irmã se apaixonou arrebatadoramente, né? E Isso é lindo, foi eu adoro viver- essas histórias de amor. E foi viver uma história de amor lindíssima em Santa Catarina, né? Com seu atual esposo. Que bom. E, graças a Deus, tudo Porque a dando gente não vai certo. falar de histórias anteriores. É É. ótimo quando as pessoas É ainda isso. estão juntas. É aí. isso. E aí, minha irmã acabou deixando a sociedade dela com a minha mãe aqui. E aí, a mãe olhou pra mim, virou e falou assim: Caiu no teu colo. sócia? E eu, então vamos. E aqui, ó, eu tava saindo da prefeitura e aí tive que sair realmente da prefeitura e nós começamos a trabalhar. Eu comecei a pegar uma parte que eu não Foi aí que tinha tu virou tanto. sócia do Foi aí que eu virei sócia do escritório. escritório. E aí eu não tinha tanta, né, familiaridade com essa outra parte que era que a minha irmã trabalhava, que é a parte de RH. E aí, enfim, estudei pra caramba, ok, fechou, beleza, é isso, tá. Show. Aí comecei a identificar uns erros dentro do escritório, né? O nosso problema aqui, e é uma coisa que hoje em dia dá para falar abertamente, porque, né, está muito claro, né, os erros aqui dentro da nossa cidade, que nessa parte de escritório de contabilidade, todos se dão muito bem, graças a Deus, todo mundo se dá muito bem aqui, a gente se ajuda Não é uma pra selva, caramba. que nem Não. de outras A empresas. gente se ajuda pra caramba, todos os Sim. contadores aqui de dentro de Arroio Grande, é uma coisa muito bonita de se falar. Legal. Mas o que acontece? Um cliente sai de um contador, vai para outro. E vai migrando. Natural. Acontece em todas Não há- as cidades. sim. Mas dentro de Arroio Grande estamos num limbo, né? É. E eu identifiquei essa situação e vendo já a possibilidade de fazer, de se atentar ao marketing digital, falei pra mãe. A mãe com 40 anos de escritório de contabilidade, falei pra ela, mãe, Vamos se apegar. eu preciso expor o escritório ao digital. E era um nicho que aqui em Arroio Grande os outros não tinham. Não tinham e ninguém ainda estava explorando, né? Isso sim. foi há uns anos atrás. Claro. E aí a mãe pegou e falou assim, não entendo, não sei o que tu estás fazendo, o que tu quer fazer. Aí eu só olhei pra ela e disse, Interessante. deixa eu fazer? Posso fazer? Te Tipo, deu eu posso fazer? Te disse um voto de confiança. Aí ela disse, olha, vai, faz o que tu quiser. Tá tudo certo. Se der certo, deu. Se não der, paciência. Eu tô, tá. Foquei numa menina que estava começando, a Manu, por aí, de Pelotas. Ela estava com 2.500 seguidores. Mas ela já tinha essa ideia toda. Ela já tinha uma ideia. Caso vocês não saibam quem é, sigam. Sigam a Manu por aí, no Instagram. Minha influenciadora maravilhosa. Mas ela tinha só 2.500 seguidores. Sim. Tu vê? Só que, claro, obviamente, ela já estava começando, eu já tinha... eu já estava olhando para ela já fazia um mês para acompanhar, para ver se era uma pessoa séria, né? Porque a gente não pode meter ao louco, Sim, né? não, com certeza a gente precisa ter. É uma coerência. Aí tá, beleza, entrei em contato com ela e disse pra ela, Manu, então, te ajudo em toda a parte administrativa e a parte contábil, que ela tem um negócio lá em Pelotas, né, que é uma doceria, e te ajudo no que tu precisar em relação ao Instagram. Que a doceria também que tu... Não. Pois é, vamos chegar lá. Tá. Aí te ajudo toda a parte ali do Instagram, porque eu já sabia precificar, justamente por causa dessa experiência em relação ao escritório de contabilidade, e tu faz propaganda. Sim, atraca no marketing. É isso. E ela fechou todas. Nossa, aí foi assim, ó, boom atrás de boom. As coisas começaram a dar certo. Legal. Muito cliente pro escritório. E outras Foi amigas instantâneo dela... assim ou foi uma coisa que Foi deu uma coisa, foi uma crescente Foi contínua. uma caminhada. Foi uma crescente contínua. E aí outras influenciadoras acabaram chegando nela e perguntando, mas quem é que tá te ajudando? Aí que foi o surgimento da Juna. Exatamente. Ah, Aí interessante. eu tive que acabar fazendo a Juna Influência, que é a minha agência. Por que é Juna? A Juna, por causa que a moça que trabalhava com a Manu se chamava Bruna, se chama Bruna, e a gente fez uma parceria, eu e ela, Tá. em primeiro momento. Sim. E aí a gente Era juntou os Julie nomes. e Bruna. Juna. Julie e Bruna, exatamente. Eu vou tomar uma água. É. Estamos com a garganta seca aqui, pessoal. Só para avisar vocês aqui, estamos no podcast, para o pessoal da rádio, os ouvintes, falando sobre a história dos dois podcasters, né? Os dois E pilotos. os dois pilotos desse projeto, que agora estamos falando sobre a história, linda história da minha
parceira Julie Orestes. Então, aí a gente formou os dois nomes, né? Julie Bruna virou Juna. E na época tava passando aquela novela tinha a Juma Marruá. Ah, E Juma, aí- adoro, repassou agora, não. Aí todo mundo falava Juma? Não, é Juna. Aí ficava aquela coisa. Pô, mas é bom que também já liga um pouco, Já né? faz o link. Pô, ele... dá um E beijinho. aí, enfim, a Bruna acabou saindo do projeto, Sim. mas eu continuei. E hoje, em relação à agência, nós temos aí influenciadores até fora do país. A gente está com mais de 15 influenciadores. Tenho 2 pessoas trabalhando para mim só na agência, fora a parte do escritório. Sim. E influenciador de São Paulo, no Rio de Janeiro. E assim, o Julie, eu tô fazendo perguntas que com certeza eu, como um Eduardo, teu amigo, já te perguntei, mas daqui a pouco são perguntas plausíveis Sim. que as pessoas queiram saber. Eu não tô nem lendo aqui se tem alguma, mas eu quero me tornar um influencer. Eu tenho que falar contigo e mesmo assim tu tem que me fazer uma análise, tu tem que me fazer, tipo, uma análise até para ver se realmente eu tenho um potencial diante do nicho que eu for fazer, do que eu for vender e da pessoa que eu sou. Como é que é? Só para explicar assim, essa é uma Então, pergunta. A agência, ela pega pessoas apenas que já estão ou com números bons ou que já estão rentabilizando. Números de seguidores, de De curtidas, seguidores, engajamento. de Depende. views. Assim, eu particularmente até não gosto muitas vezes de trabalhar com influenciadores grandes. Por exemplo, 300, 400 mil já seguidores. é muito pra ti. Eu não gosto. Eu Tá. tenho. Tu gosta de, na verdade, dar aquele... Eu tenho tem mais- influenciadores tem mais grandes. Tem mais tesão. Sim, digamos assim. mas eu não gosto. Por quê? Porque o influenciador grande é uma coisa que é muito trabalho de formiguinha. E eu gosto daquele movimento do influenciador pequeno. Sim. E de ajudar ele nesse caminho. Sim. Então, assim, eu tenho influenciador a partir de 4 mil seguidores. Eu tenho influenciador de 300 mil seguidores. Eu tenho outros influenciadores com 2 milhões de seguidores no TikTok. Sim. Né? A gente tem bastante fluxo. Legal. Mas eu prefiro influenciadores menores e de trilhar esse caminho com eles. Sim. E a mentoria? Fora isso, eu tenho a mentoria de influenciadores digitais, que é, né, tudo que tu precisa saber para te tornar um influenciador digital. E eu tô focando nisso agora, inclusive, tô doida, completamente Tu tá surtada. nesse processo também, né, amigo? Por causa que estamos abrindo aqui o primeiro podcast, né, em Arroio Grande, hoje. E agora, essa semana, eu já tenho o start da mentoria. Então, vamos dar um pouco, né? O olho piscando aqui um pouco. Aham. Mas é bom mais ou menos né? isso. É bom porque é vida, né? Acho que a gente move através de projetos, né? A gente não é nada se a gente não tem o que fazer, a gente não se e apegar aí a fica alguma enlouquecida, coisa. O problema né? é que tu esteja pegando a muitas coisas. Eu tô pegando muitas coisas. Fora isso, obviamente, outra situação que o Eduardo falou, essa minha primeira influenciadora, que é a Manu, nesse processo, e ela tem a doceria, ela me convidou a integrar o quadro societário dessa doceria de Pelotas, né? Sim. E aí nós temos já a filial no shopping e Como é que tudo é o nome? mais. É Patron Dux. Inclusive, os cookies da Patron estão na Differ. Olha só. Então, vocês podem provar os cookies Já da vou Patron na Differ e Differ. provem os Vamos cookies fazer um da bem bolado, vamos marcar uma reunião com a Chares. Boa. Vai na Differ, toma um cafezinho, já vai lá na Empório, Empório. pega um petisco pra de noite e eu faço um bom a bem Empório bolado. com certeza também Então, assim, pode vender os teus cookies os lá cookies também. também, e Vamos fazer um break geral aí, ó. tudo geral. Então, assim, estamos com muitas coisas, né? Mas é uma coisa que eu gosto. Eu ainda brinquei num dos nossos Reels que eu gosto... O que tu faz pra te divertir? Invento trabalho com os amigos. É isso que eu faço. Eu sou sócia de todo mundo que eu gosto, eu trago pra trabalhar comigo. É isso. Bem isso, pessoal. Pra quem não sabe, agora está sabendo. É, bem isso. Fora jogar videogame, né? Por causa jogar videogame é muito legal. a Eu jogo um gente jogo tem- só, eu jogo só ou é basquete ou é futebol. Não dá muito, né? eu nunca consegui Por exemplo, aprender aquele a... joguinho mais de eu gosto de assim. RPG, eu nunca consegui aprender a jogar futebol, né? Porque aí, meus amigos, grande parte dos meus amigos são homens. E aí todo mundo vai lá a FIFA. Gente, pelo amor de Deus, eu não tenho conhecimento pra esse tipo de coisa, entendeu? Que a Eu gosto de maioria dos RPG. homens gostam mais desse tipo de jogo mais, né, esportivo.
Então, Eduardo, agora vamos falar de ti. Vamos falar dessa linda e triste e bela história trágica misturado com um pouco de comédia. Vai ter bastante comédia, tá, pessoal? Porque eu gosto de dar uns cortes assim, ó, pum, pra o pessoal dar uma risada. Quebra de expectativa, Eu gosto de quebrar, eu gosto de quebrar bastante o clima. Mas então, eu sou um arroirandense, filho nato de Arroirande, amo Arroirande. Comecei minha história aqui trabalhando como ajudante de escritório do meu pai. Eu fazia o pagamento meu pai tinha uma empresa, uma firma de uma construtora, né? Ele é engenheiro civil e eu fazia os pagamentos do pessoal do pessoal dele, no caso dos funcionários, desde novinho. Toda sexta-feira eu ia para as obras fazer o pagamento dos funcionários. E ali já comecei, acho que um pouco, de certa forma, a lidar com pessoas. A cada sexta-feira que eu tinha, eu ouvia histórias, eu já gostava disso, para te ver que é desde novo mesmo. Eu ganhava, na época, R$ 5 por semana e era um monte de dinheiro, que ajudava eu a alugar um videogame no final de semana na locadora do Gordo ou como é que era o nome? Farofa tava lá sempre, como é que era o nome? O Miguel, isso aí. Tinha do Tarcísio também, né? Enfim, eu alugava videogame e passava o final de semana jogando videogame. Mas enfim, esse é só o meu início. Depois, mais tarde, eu fui para Dom Pedrito, passei no vestibular para zootecnia. Na época só existia zootecnia em Santa Maria ou Dom Pedrito, tá? Não existia zootecnia em Pelotas. Eu acabei fazendo vestibular, não existia nem Enem ainda, não existia, acho que essas facilidades hoje que existem. Passei para Dom Pedrito e me fui, tá? Sem lenço, sem chapéu, fui-me embora de ônibus. Todo domingo eu pegava Pai, Dom Pedrito é longe. É longe. Eu saía de lá, eu chegava em Pelotas sexta-feira de noite, passava, bem dizer, só o sábado aqui em Arroio Grande, e 2 horas da tarde eu tinha que pegar o São João para voltar para Dom Pedrito. Tu ia de ônibus? Uhum. Meu Deus. No primeiro ano, aí meu pai, no segundo ano, ele me deu um carro, era um Uno. E eu tinha cabanha de cavalo crioulo. Todo mundo tem que ter um Uno. Né? Meu Uno branco era um fenômeno. Eu tinha cabanha de cavalo crioulo e o nome da cabanha, o afixo era Pica-Flor, tá? Beija-flor em espanhol. Pica-Flor. E aí o nome do Uno era Pica-Móvel. Eu andava com Pica-Móvel voando as tranças. Eu vendia pelego preto, tá? E eu ia pra exposição, abria as portas do Pica-Móvel, o porta-mala e botava os pelegos tudo estendido pra vender pelego. Pra me ajudar, né? Naquele auxílio ali, claro. Tipo, eu, graças a Deus, sempre tive uma família que me deu muito suporte e apoio financeiro, mas pra dinheiro, pra trago e farra, eu não gostava muito de tirar deles. Então eu tentava fazer esse tipo de coisa, vender pelego. Tive uma criação da raça Australian Cattle Dog também. E não me orgulho muito, mas eu vendi bastante cachorro pro estado para poder também, de certa forma, custear essa minha vida noturna, que não era barata e ainda não é. Na verdade, se torna cada vez mais cara, né? É verdade. Então, depois desse 1 ano, antes de ganhar o Pica-Móvel, eu abri em Pelotas a zootecnia. E Pelotas é onde é a minha casa. Em Pelotas, meus pais disseram, agora tem zootecnia aqui em Pelotas, vem para Pelotas. Todos os meus amigos que eram na região, eles vieram para Pelotas. E eu olhei para o meu pai e para minha mãe, vocês têm condições de me manter em Dom Pedrito? Por causa que se eu for para Pelotas, eu vou demorar 10 anos. Quem sabe eu vou jubilar na faculdade, porque eu me conheço. Sim. Pelotas é uma coisa de oportunidades noturnas que poderiam me fazer sair. Desvirtua, né? Podiam me fazer sair daquele prumo, né? Então eu fiz assim. Se vocês me manterem em Dom Pedrito, eu vou conseguir me formar em tempo integral. E aí, graças a Deus, me formei. Pra quê? Não sei, porque no fim das contas eu me formei jovem. E infelizmente, quando a gente se forma jovem, com 24 anos, as pessoas, elas não têm muita... Isso é uma coisa que... elas não têm muita confiança em ti. Infelizmente, eles não enxergam a gente como um profissional quentinho, saindo do forno, cheio de ideias. E não, eles enxergam como um guri, que pouco sabe e poucas oportunidades te dão. Preferem pegar lá um cara que sabe menos, mas ele já tem uma bagagem maior. Eu, de certa forma, concordo um pouco, porque a bagagem, que eu adquiri, ela foi importante, mas não era um motivo para não ser contratado.
Claro, não, e é uma das coisas que tu vai olhar hoje em dia, tu vê como as coisas mudam, né? Porque hoje em dia cada vez se dá menos valor às pessoas que têm... Não, as pessoas mais velhas. Também. Né? O quanto isso tá mudando aos poucos. E a gente gosta de bater na tecla, né? Porque não importa quem seja, uma pessoa nova, uma pessoa mais velha. O que importa é tu conversando com a pessoa, se a pessoa é pra frente e tudo mais. Aí que tá. O que importa é cada ser humano, não importa se ele... É assim, ó, assado. Assim, assado, de etnia, de gênero, sexual e tal. Não, o que importa é aquele ser humano. Até porque, assim, ó, eu bato numa tecla, cada ser humano é um ser humano e nenhum de nós escolheu nascer em lugar nenhum. A gente não escolheu nascer do gênero, da etnia, do jeito que for, da condição social que for. A gente só tem que entender isso daí, acho que a partir daí a gente consegue facilitar muitas coisas, né, Júlia? Exatamente. Pra tudo na vida, pra né? Pra tudo. Então, basicamente foi isso. E aí, o que eu me vi? Perdido. Me informei, me vi perdido. O que eu vou fazer? Não sei, vou fazer... Aí fiz outra faculdade, que é uma EAD de Tecnologia em Agronegócio. Mas tu chegou a terminar isso aí? Terminei. Sou formado, sim, senhora. Tenho diplominha. E sempre trabalhando, fazendo bico. Trabalhei numa leiloeira, fazendo remate pisteiro, de remate de cavalo, basicamente de cavalo. Também trabalhei em várias agroindustriais como balanceiro, na parte de auxiliar administrativo. Não era o que eu queria, mas assim, faz 3 anos, por aí, mais ou menos, que eu tô trabalhando com a minha família. Sim. Que foi aonde eu fiz a minha faculdade voltada para trabalhar lá. E sou muito feliz profissionalmente hoje. Todo esse tempo que eu não trabalhei onde eu queria, eu era frustrado. De certa forma, sim. Mas eu dei todo o meu melhor naquele momento e me fez ser quem eu sou hoje. Me ajudou a ser o profissional que eu sou hoje. Dá uma lapidada. Pô, hoje eu vejo, na época eu não conseguia enxergar, mas depois que passou, eu enxergo muito o quanto que aquilo foi importante, sabe? Não é confortável, né? Não é o que tu quer, não é onde tu quer estar, mas te dá uma lapidada e te mostra a vida como realmente ela é. Exato. Porque é muito importante, a gente que trabalha... Nós dois trabalhamos com a nossa família, né? E o quão importante é não estar com eles para dar valor ao... Extremo. Né? Então, é uma coisa que eu vi muito isso. Nesses 3 meses, eu não precisei de muito. Foi 3 meses que eu não trabalhei no escritório da família. Que a mãe já me catou e aí sim, aí eu mudei completamente, assim, e foi uma coisa que eu levo realmente pra vida. Hoje em dia, obviamente, né, eu não tenho tempo pra nada, tu também não tem muito tempo. Não, aí eu queria só terminar minha história, basicamente é essa, assim, profissional, assim... Teve um período bem curto, assim, fui promoter em Pelotas também do bar O Escritório. Quem é que não conhece eu? A tua cara. Fui o pior, eu me auto-intitular o pior promoter do mundo, tá? O pior promoter do mundo, por quê? Por causa que eu não repostava as postagens que tinha que fazer. Eu não fazia nada do que o chefe dos promoters lá me mandava fazer. Eu não sabia nem por que eu tava lá, mas era para pegar um pouco da gama de pessoas que eu tinha dentro do meu Instagram, que eram mais voltadas para ciências agrárias ali, né? Que era mais o pessoal da gauchada, mais o pessoal da... Mas enfim, eu era tão ruim que eu parei de ser. Sim. Tu te autodespediu. Hoje eu sou, assim, um cara feliz e tenho o meu bem maior, que é a minha vida, é por ele que eu faço tudo. É aí que eu queria chegar. E é por ele, e vai ser sempre por ele, que é o Pedro, que é o meu filho. Tá, que eu até vim de óculos hoje, porque se eu sabia que eu ia falar dele, ia chorar, mas eu não sei. Vamos trocar... Trocar de assunto. Enfim, é o Pedro, né? Eu sou o pai, Pedro. né? Meu filho está com 11 meses. Ele é a coisa mais linda do mundo. Ele me fez muito enxergar a vida de uma forma diferente. Talvez antes eu era meio Lucrécio, sou ainda um pouco, mas assim, eu não tinha medo de morrer e hoje eu tenho por causa que eu quero estar com ele, né? Eu preciso estar com ele, ele precisa de mim e é isso daí. Eu acho que a vida é essa. A gente, depois que se torna pai, a gente cresce, evolui e ela toma um rumo de 180 graus
e é positivo, entendeu? Porque agora tudo tem uma razão. Exato. E é Pedro a razão, né? Uma das coisas que eu queria te perguntar em relação ao Pedro, que a gente ouve muito falar, né? Que as mães se apaixonam logo que vem o filho e que o pai é uma construção. Eu queria saber de ti se foi assim contigo, se tu logo te apaixonou por aquele serzinho, ou se foi construindo uma relação de amor ali, né? Que aí é algo exponencial. Né? Exato. Eu acho que é muito particular também, eu posso falar por mim, tá? Sim. Uma coisa que todos os meus amigos pais falavam era assim, ó, Dudu, tu vai ver que é o sentimento extremamente inexplicável. Tu nunca vai conseguir explicar, mas é a melhor coisa do mundo. E hoje eu concordo com eles, porque realmente é o melhor sentimento do mundo. E ele, pra mim, ele se apresentou de uma forma, desde que ele já estava na barriga, assim, gerando. sabe? Eu já não conseguia enxergar ele, a imagem dele, mas eu sabia já da importância. Obviamente, quando ele sai e eu pego ele, porque ele saiu roxinho, assim, eu dizia, parecia um Dragon Ball Z. Mas assim, ó, pá, ele era a coisa mais fofa do mundo e era tudo aquilo, era, sabe... minha responsabilidade, todo o meu amor, um amor novo, e um amor único, um amor eterno, um amor puro, que eu não conhecia, mas a partir dali aquele sentimento se mostrou tão forte que eu acabei, sabe, mostrando outro Eduardo, sabe? Sim. Talvez o amar, ele é um amar único em cada situação. Só que esse amor paterno, eu posso dizer que ele é o mais lindo que eu já senti. Sim. Eu te conheci antes do Pedro, né? Exato. E pós o Pedro. E uma das coisas que eu mais notei em ti foi... Tu já é uma pessoa bem reflexiva, assim, tu não fala palavras ao acaso, mas principalmente depois do Pedro, tu deu uma... Sabe? Tu começou, parece, a olhar as coisas de outra forma, né? De outra perspectiva, a ter um peso muito maior na vida das pessoas, principalmente, acredito eu, por causa da presença dele. Com certeza, ele faz a gente amadurecer. E, de certa forma, a gente quer dar um exemplo, né? Pelo menos deixar algum exemplo para ele. A nossa vida, ela pode ser curta. Ela geralmente é curta, mas ela pode ser mais curta. A gente não sabe o que vai acontecer. E se eu puder deixar o mínimo... delegado para ele, em que ele possa se basear em alguma coisa, que eu possa fazer ele se identificar com aquilo e levar para ele, eu já tô feliz, entendeu? Sim. Assim como eu acho que acredito no Filosofando, assim, eu comecei a realmente dar uma paulhada mais ali, também com relação a muitos sentimentos que não pertinentes a ele, mas com relação ao que eu comecei a enxergar mais por causa dele, que é com relação a responsabilidade afetiva, né? A controle emocional, são essas coisas também que me fazem hoje refletir muito mais, entendeu? E outra coisa também, né? Terapia. Meu Deus, façam terapia, é muito importante. Toda semana eu tô fazendo. E tá melhorando muito a minha capacidade também de entender as coisas, viabilizar as coisas. De reconhecer erros, né? E lidar com situações. Lidar com situações, Mesmo assim a gente erra, né? Porque somos seres humanos. Graças a Deus. A terapia pra mim foi muito importante por causa que eu tinha muito esse traço, né? De uma personalidade forte, não reconhecia os meus próprios erros, principalmente porque, como, né, que eu contei, eu trabalhava com a minha mãe e tudo mais, é um processo, né? Tu receber, ali tá tua mãe, tá tua irmã, mas elas são tuas chefes. E aí, complicado. Tipo assim, tu recebe alguma situação delas, né? Alguma coisa nada positiva delas, né? A respeito do serviço. E aí tu tem que lidar com essa situação de saber que não é a tua mãe, ali é a tua chefe. Exatamente. Então, essa maior situação, assim, de reconhecer os erros e dar resiliência, de olhar para si com esse olhar... que difícil, obviamente, né? A gente tem que ter um olhar amoroso com nós mesmos. Eu acho que a questão principal, né, Julie, desculpa te interromper, mas eu acho que é esse amor próprio, né? A gente ter esse egoísmo é muito importante pra gente poder... São linhas tênues. É linha tênue, é tudo tênue, mas é importante a gente se amar primeiro, porque
A verdade é uma só. Hoje meu filho, eu morro por ele, mas a pessoa mais importante no mundo para mim sou eu mesmo. Se eu não estiver bem, ele não vai estar bem. Então a base é essa, né? A base é essa. A gente tem que estar feliz, né? Ninguém é responsável pela nossa felicidade. Olha só, essas são as nossas resenhas, vocês estão vendo? É isso, a gente entra numa coisa, entra E vamos longe, né, meu Deus? Vamos indo longe. Então, hoje em dia, tu trabalha na propriedade... Trabalho na propriedade da minha avó, tá? Não, são 2 propriedades, na verdade. A gente trabalha com gado de cria. Hoje em dia é um nicho que ele realmente ele não é o mais rentável, mas é uma questão passional. Por quê? Porque meu avô já criava, ele achava lindo aquilo, é lindo mesmo o processo de criação, onde tu vê a vaca dando cria, o terneiro, tu ter aquele padrão racial, tu ter todo esse processo, e a gente trabalha de uma forma com que lá na Serra, na Erosa, a gente trabalha com gado de cria, que é tipo vaca de cria, touro e inseminação artificial, e a gente traz terneiros para venda aqui, engorda no chasqueiro. Terneiras, elas vão para recria, e a gente faz recria também de novilhas, elas viram novilhas para entrar na reprodução lá em cima de novo. Vamos falar então um pouco dos nossos patrocinadores novamente, agradecê-los novamente. Seremos eternamente gratos. Pessoas que confiaram em nós, né? Estamos com a camiseta da Differ. Nós temos aqui, né? Estão aqui os cafés da Differ, né, na nossa bancada. Temos o Empório Gourmet conosco, que nos trouxe também bebidinhas, comidinhas, etc. E a Charis Antonines, que está conosco, é a advocacia previdenciária. Então, excelentes profissionais, excelentes produtos, realmente de muita qualidade, confiaram no nosso trabalho. E não apenas isso, mas hoje nós temos o sorteio. Hoje temos o sorteio. Vamos rodar os patrocinadores antes, o vídeo dos patrocinadores. Fiquem ligadinhos aí que a gente vai organizar o sorteio por aqui. Acho que a gente deu... Consultoria Previdenciária Antonines. Orientamos e solucionamos questões relacionadas ao INSS e Previdência Privada. Atendimento presencial, Rua Doutor Monteiro, 417, apartamento 1, em cima da loja Quero Quero. Atendimento virtual pelo 539-9936-8895.
Consultoria Previdenciária Antonines. Orientamos e solucionamos questões relacionadas ao INSS e Previdência Privada. Atendimento presencial, Rua Doutor Monteiro, 417, apartamento 1, em cima da loja Quero Quero. Atendimento virtual pelo 539-9936. Voltamos, pessoal. E agora nós vamos sortear. Nós temos brindes. Temos brindes aqui da Differ. Da Differ. Temos um café maravilhoso com frutas vermelhas, caramelo e doce de leite, né? E outro floral nuts. Então nós vamos sortear, prestem atenção o que vai ser esse sorteio. Tem que ser rápido, vamos lá. Tem que ser rápido, ó. Fica ligadinho aí, Eduardo. Tá. E nós estamos ligados tanto no YouTube quanto no chat também do Facebook, que o Eduardo tá olhando ali. Sim. Então, a primeira pessoa que escrever todo o meu nome certo e enviar tanto no Facebook como no YouTube em um deles, tá? Vai ser a grande sorteada, grande felizarda que vai levar um dos cafés. Estamos então, tem que escrever todo o meu nome certo. Eu quero só ver. O nome da nossa pilota. De uma dos pilotos. Ó, já... Quem? Margot, deixa eu ver. Margot Bonô. Certíssima. Margot já levou um dos cafés. Margot, grande amiga minha. Ligeira, Margot, foi bem. Agora vamos sortear o outro café. Quem, nas mesmas situações, ou no YouTube ou no Facebook, que digitar o nome do Eduardo todo inteiro, vai levar outro café. Vamos ver. Quem que vai ser? Vamos lá, pessoal. Ó, já saiu um aí. Ainda não. Não é my name. Então vamos ver, tem que ser o nome do Eduardo agora, não se esqueçam. O outro café da Differ. Meu nome é cheio de Y e R. Ai, que mentira. Ó, Sandro Escobar. Mourão. Escreveu errado, meu amigo. Ih, olha Mourão. Aqui, Tainá Dias, Eduardo Monteiro Moura. Tereza, saiu. Tainá. Tá, foi Tainá. Foi o primeiro. Bom, Tainá Dias, muito obrigado, pessoal. Pessoal, muito obrigada. Serão agraciados com os cafés da Differ, maravilhosos. E tenho certeza que vocês vão aproveitar muito. Olha só, aqui no YouTube nós temos a Sônia Helena nos vendo, o Igor, o Otávio Figueiredo tá em Pelotas e tá nos vendo. A Eva Elaine, que é minha prima também. Pessoal, muito obrigado Maria aqui pelo Eduarda apoio. Fonseca, Gabriela. A Gija, ó, junto com o Gui, com certeza lá, o Gui, ele, pode ter certeza que ele foi um amigo muito apoiador desse projeto. Se ele assistisse aqui, fica aqui meu abraço para todos os meus amigos, na verdade, né? Aqui faltará tempo pra gente falar sobre os nossos com certeza, amigos, né? É uma coisa bem complicada, inclusive... O teu namorado, o Gui, né? Gui, maravilhoso, sempre Gui, me apoiando. É o nosso, né? É o nosso Gui. É o nosso Gui, né? Ele é um cara que é fora de série, né? E eu fico muito feliz, assim, quando os meus amigos, eles encontram alguém que sejam fora de série, tanto quanto eles, assim, sabe? Isso. Olha só, tô rasgando uma seda pro teu namorado, ele vai ter que me pagar um churrasco depois, tá? Olha só, eu só quero fazer um adendo aqui, porque tem uma das coisas que são muito importantes, tanto na nossa amizade, quanto, enfim, para a história de Arroio Grande. Uma coisa importante é cerveja, mas não pode, cerveja não pode. Que é o Escribas. Vamos falar do Escribas? Pô, sim, só um pouquinho. O Escribas, pra quem não é do Arroio Grande, ou quem nunca veio aqui... não conheceu o Escribas é porque não conhece o Arroio Grande, talvez. Não conhece direito o Arroio Grande. Lá eu acho que deveríamos tentar agora, com o governo, né, novo,
uma placa de patrimônio histórico dos afters de Arroio Grande, quem sabe? Porque ultimamente eles vêm sendo... É tudo. Não é mesmo? Não é só after, né? É antes, durante, tem depois. O pré, pós, durante isso. Inclusive, assim, ó, eu gosto muito de música. Eu sou um cara que sou extremamente apaixonado por música e eu falo assim, ó, eu sou um cara epilético. Não é epilético, é eclético, né? Ecleticamente musical ao extremo. E lá tem de tudo, mas basicamente é um ambiente, né? Pode me confirmar, né, Julie? É. De música, amizade, paz e amor. Isso. Né? Onde a gente teve muitas resenhas, né? Antes de pensar-se em podcast, né? Onde a gente devaneou muito sobre muitas coisas da vida, sobre o que estava acontecendo conosco, né? Naquele momento. E hoje é um ambiente onde todo mundo se sente muito bem à vontade. Eu sinto assim que às vezes se passa, porque às vezes tem 70 pessoas lá dentro e é um ambiente que não cabe 10, mas eu fico feliz. Normal, né? Mas eu fico feliz porque todo mundo que vai e está lá se sente à vontade, né? Inclusive agora eu tava até armando, isso daí é um spoiler, mas é um spoiler que não tem por que não. Uma confraria, né, dos letristas, da gente fazer uma confraria de pessoas que escrevem músicas lá, tá? Pra gente poder conversar sobre o que a gente escreve, poder conversar sobre, de repente, quem escreve essas músicas, trata ela como suas filhas. Mas tem gente que aceita dar um pitaco aqui, um pitaco ali, e a gente pode, de repente, dentro dessa confraria lá, das pessoas que forem lá convidadas, fazer isso daí. Então, tipo, já reforça mais o ambiente musical que é o Escribas. E é outro projeto, né, dentro dessa... É a garagem onde eu guardo a minha caminhonete, tá, pessoal? É literalmente uma garagem. É a garagem onde eu guardo... Aí tem uma churrasqueira, só pra deixar uma cena bem clara, tem uma churrasqueira, é o escritório do meu pai, que eu acabo utilizando também. Hoje tem um depósito grandíssimo de fraldas lá do Pedro, também, de muitas coisas que, tipo, acabam sendo utilizadas um dia, como vão ser essas fraldas, né? E a parte de onde eu guardo a minha garagem. Então, guardo a minha caminhonete na garagem. Por causa que as pessoas, né, a gente fala tanto que as pessoas devem achar assim, tá, é um bar? Não, é uma garagem. Não, inclusive já me deram essa ideia, Julia, eu não sei se não vamos, hein? De cobrar lá a entrada, daqui a pouco de fazer uma coisa meio clandestina. Não, ai, que horror, Deus livre. Não, tô brincando, não. Jamais vai ser cobrado, porque o ambiente onde tem amor, ele tem que ser recebido só com amor. Ele tem que estar lá por amor. Então é isso. Olha, os gelos estão caindo e confirmando que é basicamente isso. É isso, então, pessoal. Acho que é mais ou menos por aí. Acho que o pessoal... Bom, nós já... falamos muito dos nossos patrocinadores, já sorteamos também, falamos muito de nós. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não tenho muita coisa mais pra falar, a não ser, assim, ó, coisas obscuras de que realmente não possa falar aqui durante a cena literal do Brasil. Então, assim, nós queremos muito agradecer a todos que estão, né, conosco, que apoiaram a nossa ideia, que vestiram a camiseta. A gente sabe que apostar em pessoas, né, tão cruas, assim como nós, né, porque na verdade somos... coragem, né? Gente como a gente, né? Sim. Então, assim, estamos aqui botando a cara a tapa e todos vocês que estão apoiando, estão seguindo o Rota 116 no Instagram. Por favor, sigam também a Rádio Difusora, que apoiou essa baita ideia que nós tivemos, né, na frente do boteco. Foi muito legal e muito nós. Foi muito nós. E então, assim, estamos aqui dando a cara a tapa e com certeza vamos trazer muita conversa boa, muita gente boa, muito empreendedorismo, muito agronegócio aqui para dentro desse espaço que... né, a Débora nos abriu aqui dentro da rádio e que todo mundo que trabalha aqui, os nossos colegas, estão nos recebendo com tanto, né, tanta celebração e muito tão calor. abertamente. E eu gostaria também de que, assim, a gente já está bem organizado, a gente já tem bastante convidados, né, para essa resenha, já bastante pré-datados, digamos assim, né? Sim. Dentro da nossa agenda eles já estão meio confirmados, mas é sempre bom pessoas darem algum tipo de ideia, Sim. né, para
para que possa a gente pensar também e botar dentro da nossa agenda Até pessoas porque... que sejam plausíveis, interessantes para, de repente, um nicho menor, mas, enfim, que seja interessante. Até porque tem pessoas que pra a gente não todos. conhece, né? Então, A gente assim, quer aí depois desafio. acaba conhecendo tudo mais, umas resenhas bem legal, Exato. assim. Tem pessoas que realmente, às vezes, não expressam um tipo de curiosidade sobre elas, mas depois que aqui estão, as pessoas vão entender o porquê que o foram porquê que convidadas. estão aqui. Exatamente. Exato. Então, assim, entrem e sigam o Instagram do Rota 116 e da Rádio Difusora. Que é @pod.rota116. Sigam. E ali a gente vai trocar muita ideia, vou botar enquetes e tudo mais, vou botar caixinha de perguntas para que vocês também possam interagir e contribuir com esse espaço que hoje nós temos aqui. E também, obviamente, se quiserem se tornar patrocinadores do Rota 116, por favor, entrem em contato. Entre em contato conosco, entre em contato com a Débora. rádio. Não tem assim, ó. Não tem lado para que você pode chegar a não ser melhor do que com a Julie e com a Débora, mas pode entrar em contato com qualquer um de nós. Pode vir que a gente Patrocinadores acerta. são bem-vindos e outras vão ser limitados, tá, pessoal? A gente quer, de certa forma, deixar bem visível e a gente quer exaltar esse patrocinador como realmente um apoiador especial, né, dessa história toda que a gente está fazendo aqui. Isso. Então corra para patrocinar-nos. É uma ideia de escassez, mas ela é muito real, assim, até porque muitos patrocinadores não vai dar tempo de falar todo mundo, então, assim, realmente é algo plausível. Então, por favor, entre em contato conosco e a gente vai acertando, vamos organizando, nós já temos algumas ideias de patrocínio e a gente apresenta para vocês. Então, fica aí o nosso muito obrigado, está chegando ao fim. Muito o obrigado. Rota 116, o primeiríssimo Rota. Primeiro, o piloto. A partir daqui a gente já vai ligar o motor e pegar a estrada. É isso. Chamar muitos convidados para fazer essa grande rota conosco e que vai começar aqui e, né, focando nos empreendedores e no agronegócio aqui da nossa região. Pessoas maravilhosas que têm muito a dizer e nós queremos muito ouvir. E vocês também. É isso. Estejam sempre conosco, indagando, elogiando, criticando, vai ser tudo muito bom. Eu costumo dizer uma coisa, a crítica, ela jamais, ela não deixa de ser construtiva. Para mim, ela é sempre construtiva. Por mais que ela seja maldosa, às vezes, eu consigo com ela tirar algum proveito. Então, ter por outras favor. percepções, né? Exato. Então, por favor, sigam sempre nos ajudando e indagando, fazendo com que a gente tenha mais vontade de vir aqui também. É isso. Fazer isso para vocês. Foco. Muito obrigada. Obrigado. E até terça-feira da semana que vem, que nós vamos estar com o Billy. O Billy John. O Billy vai ser o nosso primeiro convidado. Né? Da Nona Pizzas. Isso. Da One também, ele é sócio da One, da Adega. Da Adega. Ele é um jovem amigo nosso. Empreendedor, que surgiu um monte de ideia e coragem aqui no Rio Grande, que eu tenho certeza que vai engajar muito. Uma história de vida maravilhosa. Viagens. Várias viagens. Ele é chefe. Então, assim, vai ser muito interessante. Estejam conosco na próxima terça-feira, às 19 horas, que nós vamos estar aqui com esse papo super legal e nós vamos adorar ouvir o que ele tem a nos dizer, todas as histórias que ele tem para contar. Aí. Tá bem? Muito obrigada, um beijão e até semana que vem. Até terça que vem. Consultoria Previdenciária Antonines. Orientamos e solucionamos questões relacionadas ao INSS e Previdência Privada. Atendimento presencial, Rua Doutor Monteiro, 417, apartamento 1, em cima da loja Quero Quero. Atendimento virtual pelo 539-9936. Consultoria Previdenciária Antonines.